De volta aqui no canal, gente, para falar de Inter. O Colorado está no mercado em busca de um camisa 9 e são 3 os nomes que negociam com a direção do Internacional. E eu vou atualizar cada um desses nomes, cada uma dessas situações em detalhes para vocês a partir de agora. Só peço que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho com as notificações, deixe o seu like nesse vídeo, que isso é muito importante para o canal. Vai preparando um comentário, vai deixando o comentário enquanto a gente vai desenrolando os detalhes dessas informações todas também até o final do vídeo, que eu tô lendo todo mundo aqui na caixinha dos comentários. Eu quero começar esse vídeo aqui falando sobre o Maxi Gomes, o centroavante uruguaio do Nacional do Uruguai, que sim está na mira do Inter, mas a negociação não deve mais avançar. E eu tenho uma informação importante sobre isso para dividir com vocês. Vou só voltar algumas casinhas para explicar para eventualmente quem não tem acompanhado. O Inter, sim, há algum tempo monitora a situação desse jogador. O Inter, sabendo do final do contrato dele, agora no fim do ano de 2026, se movimentou para tentar esta negociação. Ele que tem 29 anos, jogador que rodou aí por vários clubes espanhóis, né? Ele começa a carreira no Defensor do Uruguai, passou pelo Celta de Vigo, pelo Valência, que foi o ponto alto da carreira, né, em termos de clubes, assim, passou pelo Cádiz, também da Espanha, aí saiu da Espanha e foi para o futebol turco, para o Trabzonspor, de lá retornou para o futebol uruguaio no início de 2025, no Defensor, no clube que ele foi formado, ele jogou metade do ano no Defensor e já foi para o Nacional do Uruguai, e está lá desde então. A questão é que o contrato dele oficialmente termina no final deste ano, e por isso o Inter tentou essa contratação, por isso o Inter imaginou ser possível avançar por esse atleta. A questão é, o Inter já sabe que existe um acordo de palavra entre o jogador e o Nacional para uma renovação de contrato por mais 2 anos. E aí, pela multa rescisória dessa renovação de contrato, o Inter não teria como avançar por esse atleta. E nesse momento é um nome praticamente descartado, eu diria, a não ser uma reviravolta muito grande para fazer o Maxi Gomes ser jogador do Internacional. Especialmente, repito, por essa informação que trago para vocês. Existe um acordo entre o Nacional do Uruguai e o Maxi Gomes para renovação do contrato dele, que termina no final deste ano por mais 2 temporadas, o que basicamente inviabiliza a chegada dele no estádio Beira-Rio. Mas tem outros 2 nomes pelo menos, e eu quero dar detalhes sobre isso para vocês aqui. Quero falar sobre o Pedro Raul, que é um dos nomes das últimas horas, mas que não é novo, né? Convenhamos. Em basicamente, nas últimas 3 janelas de transferências aí, a gente pode dizer, o Inter de alguma forma tentou o Pedro Raul. A questão é que a informação nova sobre isso, ela foi trazida pelo Lucas Colar. Houve uma ligação do Abel Braga para o Pedro Raul para falar sobre a possibilidade de uma chegada no Inter, para entender a vontade do jogador, para entender o que ele pensa sobre isso, mas também colocando ao atleta que ele não é o ficha 1 nesse momento. Ele não é a primeira opção do Internacional. Até porque muita gente diz que houve ali uma treta no Corinthians, né? Ou, dá para dizer assim, não houve uma aprovação total no Corinthians do Fabinho Soldado quando ele estava no Corinthians e o Pedro Raul estava lá. Então, ele não seria o maior fã do Pedro Raul, vamos dizer assim, né? Só que o Inter não tem tantas alternativas no mercado. E com esse círculo fechando, né, com poucas opções, o Inter fez esse movimento de ligar para o Pedro Raul através do coordenador técnico do Inter, que é o Abel Braga. Números do Pedro Raul, 29 anos, ele que tem contrato longo com o Corinthians ainda até dezembro de 2028, o que é um contrato longo para o Corinthians, mas que é para o Internacional a possibilidade de um empréstimo, quem sabe, né? Já que esse vínculo é tão extenso assim. E ele não tem números bons no Corinthians esse ano. Ele tem 2 gols marcados em 24 jogos e mais do que isso, ele tem poucos minutos em campo. Ele tem 460 minutos nesses 24 jogos, então dá uma média aí de pouco mais de 19 minutos em campo por jogo. Não é assim um cartel, né, que empolga, e também por isso existe a possibilidade de o Corinthians fazer a negociação. A informação de São Paulo é que o Corinthians confirma que já foi procurado pelo Inter. Então, a ver qual será
o desfecho dessa negociação nos próximos dias, mas ela esquentou, ela está acontecendo, e diferente do Maxi Gomes, que a gente pode praticamente descartar no Inter, o Pedro Raul a gente pode sim trabalhar fortemente com esse nome. Mas o ficha 1 do Internacional é o Alex Arce, o paraguaio que jogou a Copa do Mundo e que é destaque na Libertadores da América pelo Independiente Rivadavia, da Argentina. Eu já vou detalhes dessa situação, eu só vou te convidar antes a conhecer o site da Minimal Club, a parceira oficial aqui do canal Repórter Bruno Flores. O link está aqui embaixo. A melhor camiseta básica do Brasil, essa que eu estou usando, não é uma camiseta básica, ela é uma camiseta básica premium, é a melhor do Brasil. E ainda tem esse detalhe dessa gola alta, ó, que é uma novidade nos modelos recentes lançados aí pela Minimal Club. Aqui embaixo, na descrição, tá o link com o site da Minimal Club e na tela o cupom FLORES, que te dá desconto em todos os produtos do site, até no que já tem desconto. A minha dica é o kit de 4 camisetas e também a calça Comfort. Vai nesses dois aí que tu não vai errar, mas qualquer outro produto da Minimal Club é qualidade premium para você. Vai lá, usa o cupom e aproveita o desconto no site. Eu quero falar então sobre o Alex Arce, o centroavante paraguaio, que é destaque na Libertadores da América, artilheiro com 8 gols na competição. Ele que aos 31 anos tem um contrato longo também, tá, no Independiente Rivadavia, até dezembro de 2028. A informação que eu tenho é que o Inter, ao consultar esta situação, ouviu que o Rivadavia quer 3 milhões de dólares nessa negociação, para liberar o jogador agora. E assim, 3 milhões de dólares poderia ser um valor impeditivo ao Internacional. Por exemplo, quando o Inter consultou o André Silva, do São Paulo, o Inter ouviu a mesma coisa. O São Paulo queria 3 milhões de dólares para liberar o seu reserva do Caleri. A questão é, apesar de o Alex Arce já ter 31 anos, ele é um jogador que hoje ele tem um cartaz melhor na visão do Inter na comparação com o André Silva, que vem de uma lesão, que é reserva do Caleri, né? E o Alex Arce está jogando, né? Jogou Copa do Mundo, está jogando aí a Libertadores da América, os principais campeonatos com o Rivadavia, e é destaque nessas competições todas. Ele tem 17 jogos nesse ano e 11 gols marcados, e 8 deles na Libertadores da América. Então, ele está muito bem na comparação com o André Silva para o Inter. É por isso que o Inter avalia a possibilidade de fazer uma composição para chegar nesses 3 milhões de dólares, ou em algum valor próximo disso ao menos, e fechar essa contratação. A negociação está acontecendo, o negócio tem chance de fechar e os próximos dias serão muito importantes para isso. A tendência é, não fechou o Arce, aí o Inter tenta avançar com o Pedro Raul. Mas, pelo menos num primeiro momento, a tendência é que o Inter não busque estes dois centroavantes. O Inter até está cogitando olhar um outro centroavante no mercado, mas a prioridade é trazer um, e esse um é o Alex Arce. É a primeira opção do Inter. O Inter está negociando e o negócio tem sim chance de acontecer nos próximos dias, por que não nas próximas horas. E você, para não perder nada, ativa o sininho com as notificações, né? Se inscreve, ativa o sininho, já deixa o like nesse vídeo, deixa um comentário qual desses centroavantes você contrataria, ou tem outra indicação, quem que o Fabinho deve procurar no mercado, hein, para resolver essa camisa 9 do Internacional na temporada de 2026 e quem sabe mais adiante também. Fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu!